Como vai? Espero que tudo bem. Você está no canal da loja online Bom Dia Universo e nós vamos falar sobre o conhecimento do mestre segundo o meu entendimento. Bem, dando continuidade ao tema anterior, que é o tema que nos faz ficarmos presos à terra, que é o que? O sofrimento. Porque todos nós sofremos, porque este planeta que nós estamos é o planeta do sofrimento. Não, aqui não é o planeta do açúcar, nem é o planeta da paz, nem é o planeta do mundo bem melhor. Não. Houve uma oportunidade deste planeta ser transformado em um mundo melhor, mas isso foi impedido, sim, por humanos. Mas nem é tema do vídeo de hoje. Isso eu falo num outro dia da semana, eu sempre falo quem foram os que impediram de que o planeta ficasse bem hoje. Então, por isso não ter acontecido, também o motivo de eu fazer esse trabalho, para tentar passar para você que não sabe o que faz e que está percorrendo algum canal no YouTube, tentar de tirar ou então de te dar um pouquinho de conhecimento para você poder entender por que você sofre, tá bem? Então, eu falo aqui para as pessoas simples, não falo para nenhum aluno de escola filosófica com o método Charuri, eu falo aqui para aquela pessoa que não entende por que ela passa por tudo que ela passa e que não tem condições financeiras de frequentar uma escola filosófica com o método Charuri. Então, é para você esse trabalho que eu tenho feito. E é com amor, com carinho e com tudo que eu tenho de melhor, porque eu quero passar para você não o que está escrito, mas o que eu entendi e que me ajudou a sair de uma determinada situação que me causava muito sofrimento, tá? Porque o mestre, ele entrega para você a responsabilidade da sua vida quando ele te passa esse conhecimento. Mas eu vou falar disso mais adiante. Vamos lá. Então, hoje, nós vamos falar sobre escolhas e resultados. No vídeo anterior, eu falei que eu tinha um sofrimento, tal, não sei o quê, e aquela preceptora, ela me ajudou quando ela me tirou a atenção do que me fazia sofrer, daquele ponto. Porque ela falou, como eu ainda não estava no curso que eu falarei hoje, então ela falou de uma maneira que eu entendesse e que não me atrapalhasse mais no meu caminhar. Então, o que ela falou? Eu não estava no curso seguinte, que é o curso 2SC. Eu não estava nesse curso. Eu estava em preparação para receber esse convite ou não. E eu estava com aquele sofrimento. Então, ela falou para mim, dentro do meu limite de entendimento, que era até o curso Introdução, e de uma maneira simples, que me fez acordar e não mais ser atrapalhada por aquela situação. Ok. Mesmo assim, eu ainda sofria, porque eu tinha questões sérias para resolver. Quais questões? Eu tinha questão de trabalho,
se bem que eu já tinha conseguido um trabalho, e eu tinha uma questão de casa, moradia. Eu estava para perder o apartamento que eu morava, por falta de pagamentos de condomínio do meu falecido marido, enfim. Eu estava perdendo o apartamento, então eu tinha problemas sérios e isso me fazia sofrer, ok? Bom, qual não foi a minha surpresa? Eu fui convidada para o curso seguinte. Cheguei lá, ansiosa para receber um conhecimento que de fato muda a vida. Teve um dia que teve uma aula, como tem uma aula na vida de todos nós. E nessa aula, o mestre diz, num determinado dia da semana, que tudo aquilo que eu passava, quando eu falo ele diz, foi em forma de monitor, tá? Tinha um monitor, uma professora, um professor que passou esse conhecimento dele para nós alunos que estávamos ali, ok? Então tá, então faz de conta, tinha um professor que estava ministrando esse curso para nós. E eu era uma das alunas que estava presente. Aí o que aconteceu? Num determinado dia da semana, o professor falou, era professora, a professora falou que tudo aquilo que eu passei até aquele momento, eu passei porque eu havia escolhido passar. Você acredita? Pois é, tô te falando. Tudo aquilo que me fazia sofrer até aquele exato momento, e tudo de bom também, mas nós estamos falando sobre sofrimento, tudo aquilo que eu passei foi porque eu escolhi. Eu escolhi passar. Você acredita? Aquilo caiu igual uma bomba na minha cabeça. Como assim? Como que eu... Agora eu tô falando com a razão que eu tinha à época que eu fiz o curso, tá bem? A razão. Era como eu pensava antigamente. Hoje eu não penso assim. Mas à época, quando eu ouvi aquilo da professora, eu falei, como que eu, um ser inteligente, até então eu me achava inteligente, hoje não mais, mas como que eu, tão inteligente, tão dona da minha situação, escolhi vir para a Terra e passar por todo aquele sofrimento que eu estava passando? E que para mim não era pouco, e não é pouco para ninguém, porque desemprego, relacionamento, viúva, mãe morre, perde emprego, empregão, vai estar perdendo apartamento, quer dizer, é uma carga, 2 filhos adolescentes, sozinha. Então era uma carga muito grande para aquele tamanho de eu que eu tinha à época. Sem conhecimento, perdida, iludida, acreditando em ser humano. Quando ele diz que tudo que eu estava passando era escolha minha, eu falei, como assim, cara pálida, escolha minha? Onde fica o espírito? Por que espírito? Porque durante 2 décadas, eu fui kardecista. E eu acreditava que tudo que eu passava na minha vida, eu tinha uma influência de algum espírito que eu dava, ou eu dava abertura pro espírito se aproximar, ou eu dava... eu entrava numa frequência ruim, ou eu tinha algum obsessor. E tudo isso era alimentado pelos livros, romances kardecistas que eu lia.
até então. Até chegar onde eu estava, sentada ali, ouvindo um conhecimento que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E que não foi fácil de entendimento. Porque a partir do momento que ele fala assim, você passa o que você passa, porque você escolheu passar por isso, de uma maneira fria e irreversível, ele jogou as minhas muletas lá na frente, que eram os espíritos. Claro, porque se eu passava o que eu passava, ou porque eu não acendi uma vela direito, ou porque eu não fui toda semana lá no centro tomar um passe, ou porque eu não fazia escola direito, é por causa do espírito. E como é que eu ia viver dali para frente sem jogar a culpa no espírito? Como é que eu ia viver daquele momento em diante, tendo que me confrontar diariamente que tudo que eu estava passando eu tinha escolhido? Porque se você está aqui me ouvindo e me assistindo em corpo, você já escolheu. E eu também. Eu já escolhi. Mas o que eu faço com aquela vida horrível que eu tinha? Como é que eu resolvo os meus problemas? Não, ele dá o caminho. Ele dá. Não é fácil o entendimento, mas ele dá. Ele fala que você... tudo que acontece é sobre sua responsabilidade, ok? Isso você entendeu, ok, né? E ele diz, no mesmo dia dessa aula, ele fala que você não precisa da experiência ruim. Não. Você precisa só do resultado. E eu assim, né? Como assim? Que resultado, cara pálida? Você acabou de dizer que essa vida horrível que eu tenho foi porque eu escolhi. Eu escolhi, não tem espírito, não tem nada externo, foi tudo eu que trouxe. Agora você vem dizer para mim que eu não preciso dessa experiência horrível de tudo que eu passei e tudo que você deve estar passando aí desse lado, você precisa do resultado, mas como assim? Depois de muitos anos, foram anos, eu entendi o que ele quis dizer. Anos. Quando ele fala que você precisa do resultado, não da experiência, é porque toda vez que você vai por um caminho e dá errado para você, dá errado. Você tem uma experiência desagradável. E você não presta atenção na marca que fica dessa experiência desagradável que você teve. Tá difícil o entendimento? Eu vou tentar te explicar de uma outra forma. Quando você tem aí seu trabalho, você tem aí suas posses e tal. Aí, geralmente a gente tem o péssimo hábito de falar o que nós temos dentro de casa, o que nós compramos e tal. E tem sempre uma falsa amiga que fica de olho no que você tem, ok? Todo mundo já teve uma falsa amiga que fica de olho no que você tem. Ou é seu marido, ou é o seu cartão de crédito, claro. Aí um dia essa falsa amiga chega e ela fala assim, ai, eu gostaria de comprar tal produto, uma bolsa, 5 mil uma bolsa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu queria tanto aquela bolsa, será que eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu não tenho 5 mil para pagar à vista naquela bolsa.
Eu não tenho. Mas será que você não poderia parcelar essa bolsa que eu quero tanto, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista? Você não poderia parcelar em 12 vezes no seu cartão? Aí, como você é carente e você precisa da aprovação da falsa amiga, você não se garante, o que você faz? Você passa o seu cartão de crédito e parcela em 12 vezes para essa falsa amiga. Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso. Eu estou contando uma historinha, faz de conta. Aí, como essa falsa amiga não é amiga, ela é falsa, até porque já me emprestaram um cartão de crédito para montar minha casa, à época, 10 anos atrás. E eu paguei tudo direitinho. Mas não é sempre que acontece isso, tá? Mas voltando. A falsa amiga pega, paga uma, paga duas, paga três, depois essa falsa amiga acontece alguma coisa na vida dela, ela para de pagar. O que acontece com você? Ou você paga a dívida dela, ou você perde seu nome. Então, o que você opta em fazer? Em pagar a dívida dela, mesmo com dificuldade, você consegue pagar a dívida dela. Então, você teve o quê? Uma experiência desagradável de pagar todo mês a dívida dela, que essa pessoa você nem fala mais, ok? Ok. Só que se você não vivenciou essa dor, né, porque é com você, tá aqui comigo, tô assim, contando uma historinha. Eu não tirei a experiência, vou falar de mim, hipoteticamente, eu não tirei a experiência, eu não tirei o resultado, eu não senti isso, eu não fiquei brava, eu não fiz juramento, porque eu tô tirando R$ 500 de dentro da minha casa para pagar a bolsa dela. E eu nem fiquei com a bolsa dela, porque ela foi embora, sumiu, desapareceu, levou a bolsa. Me deixou só a dívida. Se eu não aprendi com esta experiência do cartão de crédito, da amiga, da bolsa, o que vai acontecer? Se eu paguei, mas não gravei no meu eu, não gravei. Passou. Vai aparecer uma outra amiga. E ela vai pedir o cartão também. Só que aí ela não vai comprar uma bolsa de 5 mil. Ela vai comprar 3 bolsas de 10. E se na hora não te acender o farol amarelo e você não lembrar da experiência passada que aconteceu, não será imediato, passará alguns anos. Se você não lembrar daquela fulana que uma bolsa de 5 mil que você teve que pagar, e você cair de novo na conversinha da próxima, você vai passar seu cartão de novo. E essa daí vai embora, porque o golpe vai ser maior. Porque é sempre maior. Quando você não aprende com a experiência que se apresenta, a próxima é maior. Aí você não tirou o resultado. Você deu o seu cartão de novo e vai acontecer de novo. E aí você só vai lembrar quando ela deixar de pagar os R$ 30 mil. De bolsa, sapato, echarpe. Porque eu gosto assim, né? Gente que gasta bastante com bolsa. Você entendeu? Agora, se essa das bolsas de 30 mil aparecer e você pega o seu cartão e fala não, porque eu já tive uma experiência anterior. Quando você fala não, eu já tive uma experiência anterior, sem se importar se ela vai continuar ou não falando com você, porque você não é uma pessoa carente, não mais, você não precisa comprar amigo. O que acontece? Você tirou o resultado daquela experiência anterior. Então, o que acontece? Você resolveu o problema da carência do cartão de crédito para comprar amigo. Ou para ter o amiguinho do seu lado, a amiguinha do seu lado. Você entendeu?
Quando você diz não para a próxima experiência que se apresenta e que é semelhante àquela que te fez sofrer, você tirou o resultado. E aí você muda de estágio. Ainda tá difícil entender, né? Tá, então eu vou dar um exemplo mais relativo. Você é uma mulher bonita, uma mulher, vou falando aqui com a mulher, uma mulher bonita, tem seu bom emprego, mas você não tem um relacionamento. Você quer um relacionamento, porque a mente coletiva diz que você precisa de um relacionamento, então você quer. Nenhum problema. Nenhum problema. Aí você encontra um relacionamento, o cara, os 3 primeiros meses, ele é uma pessoa coerente com a conduta. Tá? Daquilo que você imagina como um homem para você ter uma família, para você se casar, ok? Passado mais alguns meses, esse homem que antes se apresentava com uma conduta exemplar, ele começa a beber e a te bater. E você acredita que você, com o tempo, vai mudar ele. E você se casa com ele. Porque você acredita que você vai mudar ele. Porque a mulher tem dessas, ela acha que ela muda o homem. Não muda. Porque o homem, ele é um ser humano, ele tem as escolhas dele. Aí você apanha todo dia daquele cara. Um belo dia você fala, não aguento mais, vou me separar. Consegue se separar sem grandes transtornos. Mas você ainda é jovem, certo? Você fala, não, vou refazer minha vida, eu ainda sou jovem, eu posso refazer minha vida, eu posso encontrar um relacionamento. Aí você vai à procura de um outro relacionamento, certo? Aí você encontra um outro homem. A hora que esse homem beber ou pegar no seu braço um pouco mais forte, de quem que você vai lembrar? Do primeiro relacionamento. E o que você vai fazer? Espero. Você vai falar não. E você não se relaciona com esse homem. Por quê? Porque aquela tua experiência anterior, em que você apanhava do cara, fez você ficar atenta ao próximo relacionamento. Então você teve uma escolha, porque você estava naquela frequência da carência, aí você pegou aquela porcaria, só que a porcaria te batia todos os dias, te tratava mal, você se separou. No próximo, que você identificou algo semelhante ao primeiro, você falou, não, não quero mais. E disse não, e tocou sua vida. E ele foi tocar a vida dele, ok? Porque os dois são civilizados. Ele entendeu. E você fechou aquela porta. Você não precisou apanhar do segundo para identificar um relacionamento que abusivo. Então você tirou o resultado da primeira vez. Então, ó, você tirou o resultado de não emprestar o cartão, porque cada um que tem o seu. Você tirou o resultado do relacionamento abusivo, você não precisa passar pelo segundo, você fica sozinha, fica com você e tá ótimo. Ou então você, com calma, espera o outro aparecer, sem ansiedade, e virar aquele que cabe para você. Tirou o resultado. Tem um outro exemplo, bem relativo, porque aqui eu falo para o público normal, o povo daqui de fora. Eu não falo para os filósofos das escolas do mestre, não, não. Esse povo está todo resolvido, eles não têm esse tipo de problema. Mas voltando, terceiro exemplo. Você tem um casamento perfeito, uma casa muito boa, um emprego muito bom, filhos bons e um marido maravilhoso. Maravilhoso. Só que você tem uma amiguinha. Porque você ainda acredita que o outro pode ser seu amigo, sem interesse. Você tem uma amiguinha lá do trabalho, né? E essa amiguinha vive se oferecendo para ir na tua casa.
Ela se oferece. Mas você não gosta de ficar recebendo ninguém, você gosta de ficar ali com a sua família nos momentos de intimidade. Você não tem essa carência, mas ela insiste tanto e ela é tão legal com você, ela te faz vários favores no trabalho, tá sempre do seu lado, tá sempre te apoiando. Até porque na sua mesa de trabalho tem um porta-retrato seu e com a sua família. E naquele porta-retrato que contém aquela foto, tem a foto do seu marido. Tem a foto do seu marido, porque você é dessas. Você precisa mostrar para os outros tudo o que você tem. Porque se você não mostrar para os outros o que você tem, que graça tem, né? Você precisa mostrar. Aí a outra viu a família, a casa, aquele sofá bacana e o seu marido. Ela viu. Aí ela se oferece. Aí um belo domingo você fala... então vai em casa, na sexta-feira, você fala para ela, vai em casa domingo, vai almoçar. E ela foi. Ela foi almoçar na sua casa, né? Ela foi. E ela dá em cima do seu marido. Só que você não sabe. Não. Eles começam a se encontrar. Porque o homem é caçador. Ele farejou a cachorra dando em cima dele. E ele ficou vaidoso. E ele quer experimentar. E ele experimenta. Se acaba ali com ela. E o que acontece? Você descobre a traição? Não, você não descobre a traição porque você é cega! Além de burra. Eles assumem o relacionamento e o teu casamento acaba. O teu chão desaba. Acabou pra você. Você perdeu o maridão. O que aconteceu? Perdeu a amiga, perdeu tudo. Perdeu. É uma dor. Aí você também, que já perdeu tudo, né? Você não é fraca. Você não consegue. Vou dar 2 caminhos para essa história, tá? Você não consegue se recuperar. Você cai em depressão. Você desenvolve uma doença psicossomática. Essa doença vem pro corpo e você morre. Ok. Morreu. Ela ficou com seus filhos, com a sua casa e com seu marido. Você morreu. Aí você vai fazer outras escolhas para voltar para a Terra. Você vai, com essa dor forte que você passou, ser simpática com um coleguinha e levar para dentro da tua casa? Claro que não. Porque você rasgou na carne. Então você sabe que não tem que levar mulher para dentro da tua casa. Nenhuma! Nossa, disse, é radical. Sou. Eu sou radical porque eu já vi de tudo e já passei por tudo. E o que eu não passei, eu vi pessoas próximas passando. Então, dentro da minha casa, com o meu relacionamento, não. Ok? Agora vamos para o outro final da história. Você não precisou morrer. Você não morreu. Você se recuperou, você se colocou em pé, você falou, vocês dois se merecem, cada um que fique pro seu canto, você tocou sua vida, seu trabalho, seu marido e tal, e Deus te presenteou com um outro marido. Tá! Muito melhor que aquele, claro. Claro, porque não tem só desgraça nesse planeta, não. Você recebe seus presentes. Ele te presenteou com um marido muito melhor que aquele. Muito melhor, com licença. E aí, ao ser presenteada, você tem uma nova vida. Um homem maravilhoso, que faz tudo por você e pelos os seus filhos. Aí você tem outra amiguinha. Outra amiguinha aparece para você. E você continua com o porta-retrato em cima da mesa. Continua. É porque você não muda, porque você precisa mostrar que você recuperou. Ok? Tá, ok.
Você tá lá com o porta-retrato em cima da mesa, aí a amiguinha fala, ai, você tem uma casa tão bonita, uma piscina tão grande, não sei o quê. Queria tanto conhecer sua casa. Depois de tudo que você passou com o outro lá, qual que é a sua reação? De imediato. Você fala, olha, o meu marido não gosta de ninguém dentro de casa. Claro, você joga a culpa nele, né? Porque você ainda não tem coragem para dizer, não, eu não gosto de ninguém dentro de casa. Isso a gente só faz com 60 anos, que é o meu caso. Mas aí eu não tenho mais marido, então fica para outra. O que você vai fazer? Ai, meu marido não gosta de ninguém dentro de casa. Ele, quando é final de semana, ele quer ficar só comigo. Meus filhos vão para casa do pai e tal. Infelizmente, ele é antissocial. Eu não gosto de receber ninguém. E ele também não. Porque você já sabe o que vai acontecer. Você aprendeu com o quê? Com o resultado, não é com a experiência, com o resultado daquela experiência. Porque você precisava tirar esse resultado para o seu eu, de parar de ficar favorecendo os outros, de parar de ser carente, de você ficar em pé na sua coluna vertical, não com a coluna do outro, não escorada, não com muleta. O teu eu precisava daquele resultado. E dali em diante você vai progredindo com relação ao relacionamento, com relação ao trabalho. Você vai progredindo na sua evolução. Tanto que nós não lembramos das nossas vidas passadas. Mas nós andamos por um caminho que nós sabemos o que é certo, o que não é tão certo e o que é errado. Por que nós sabemos? Porque nós viemos evoluindo através do tempo. Agora, se você não aprende, você vai estar sempre caindo. Até quando? Até aprender. Mas até quando? O mestre fala, abro aspas, até quando? Enquanto a terra precisar de lagartas e as flores de borboletas. Fecho aspas, mestre. Ou seja, eternamente. Então, para você não ficar nesse ciclo do eternamente, você sai pela tangente. E eu vou dizer mais, você não precisa aprender nem com a experiência na carne, você aprende com a experiência do outro que empresta o cartão, do outro que bota a gente dentro de casa para a outra ficar dando em cima, do cara que é sócio, que quer ser sócio do seu marido. Você aprende, você vai aprendendo e você fala, não, esse cara, por que você vai pegar ele de sócio? Tá indo tudo bem. Ah, mas eu tô trabalhando muito, não importa, então diminui o ritmo de trabalho. Não vai botar um sócio dentro de casa. Não vai botar um sócio na sua empresa. Porque nós já sabemos, pelo menos, alguns já sabem que sociedade é muito complicado. Então, você pode aprender também observando o outro, observando a situação. Ou, que para mim é o mais difícil, vou confessar, é meditando. Ai, ficar ali. Ouvindo o meu eu maior. Minha casa é cheia de cachorro, gato. Nossa, um dia eu estava meditando, um veio e pulou no meu colo. Voltando. Tava lá a luz azul, tal, sei lá o que a gata viu, pulou no meu colo. Nossa, eu voltei imediatamente pro corpo. Foi uma sensação horrível. Então, por isso que tudo que eu tenho que fazer, eu faço aqui. Na alta madrugada, tal. Então, se você está aqui, você já escolheu. Ah, mas eu já escolhi, o que eu faço agora, tal. Você vai ter que trabalhar dentro daquilo que você tem. Entendeu? Até você tirar os resultados que você precisa. Isso só você pode responder para você. Eu não posso responder isso para você.
E não adianta você perguntar para a coleguinha. Porque a coleguinha também não sabe, porque ela tem os conflitos dela, as escolhas delas e os resultados que ela precisa tirar enquanto ela está aqui encarnada. O que eu quero que você saiba antes de eu ler o que eu tenho para ler sobre o mestre e sobre esse tema? Se você está aqui me assistindo, me ouvindo, você está vivo, então você já escolheu, então você tem que trabalhar com o que você tem aqui. Você não precisa de experiência ruim, você precisa do resultado para te direcionar para o caminho. Qual o caminho? Não sei. Você vai indo aí, porque cada um tem um caminho. E o resultado não precisa vir através de experiência com sofrimento. O sofrimento, ele te deixa marcas, traumas. Você pode prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Você anda emprestando cartão de crédito? Você anda emprestando roupa? Você anda deixando seu marido sozinho em casa com aquela amiguinha? Você está atrás de relacionamento a qualquer custo? Será que você não se basta? Se você estudar, tiver uma profissão melhor, ocupar melhor o seu... Esperar o universo trazer naquela frequência boa que você está? Será que você precisa entrar no desespero? Talvez, se você ficar insistindo numa situação, você pode ter uma experiência desagradável e aquilo te causar um trauma. Tá bem? Então, hoje, dia 8 de agosto de 2023, nós falamos sobre escolhas e resultados. Tá bem? É um tema bem complicado, porque ele dá para você a responsabilidade da sua vida. E nós não fomos criados para nós termos responsabilidade da nossa vida. Nós não fomos criados para isso. Então é difícil. É de difícil entendimento. Mas se você meditar sobre esse tema, se você ouvir de novo, se você começar a observar o que aconteceu na sua vida, o que tem acontecido daqui para frente, como você chegou até a mim, você vai entender. E a partir do momento que você pegar as rédeas da sua vida, vai ficar mais fácil para você não passar por experiências desagradáveis. Porque se você precisa ter um resultado e aquilo doeu, já não é para você. E o que eu penso que é mágico, porque, quantas pessoas você conhece? Eu perdi a conta de quantas pessoas eu conheço. Nenhuma delas lembra da vida passada. Mas cada um tem uma conduta que é resultado de tudo que ela tirou de experiência da vida passada. Resultado de tudo que ela resolveu. De tudo que ela reformulou. E o que ela resolveu, e o que foi resolvido, o que foi reformulado, é tema para o próximo vídeo. Tá bem? Então, agora, eu vou ler uma fração de aula que fala sobre o que eu falei para você. Tá? E também já tem um pedacinho da próxima semana que eu falarei sobre o resultado e as partes do resultado, que eu vou tentar trazer para você de uma maneira dia a dia, tá? Então vamos lá. Então agora
eu lerei o conhecimento vindo através dele. Tá bem? Vamos lá. O eu que fala em mim, esse eu que eu sou, ele aprende e retém em cada vida, em cada encarnação, aprende e retém apenas o resultado emotivo, filosófico, sensitivo, foi bom, não foi bom, intelectual, psicológico das experiências vividas e resolvidas pelo cérebro computador. Cérebro que adquire os conhecimentos para experimentar no inconsciente coletivo, dado ao cérebro associado ao eu, para que ganhe a condição de sintonizar com planos de conhecimentos inconsciente coletivo. Numa experiência nova, que é resolvida por esse conjunto de conhecimento que você tem, o cérebro resolve e dá uma resultante. Essa resultante é que fica, não a experiência. A vida é um conjunto de experiências e nós não lembramos das experiências. Tudo isso acontece durante anos de vida material. Por isso que quando nascemos outra vez, reencarnamos. É por isso que não temos lembranças das vidas anteriores, porque ficou gravado só os resultados emotivos, filosóficos, intelectuais puros das experiências vividas, não as experiências. Só são os resultados que vieram delas. Isso fica no eu, que quando encarna novamente, passa a ter condutas diferentes das que tinha. Condutas melhores, dado o resultado das experiências, sempre no sentido da evolução. Por isso, em cada encarnação, nós nos comportamos de maneira diferente das anteriores, e sempre para melhor, frente às adversidades da vida, ou seja, com mais elementos para experimentar e melhor suceder no sentido de evolução. Repetindo, o eu que fala em mim, que não é representado pela massa, o que fala em cada um, ele aprende e retém em cada vida apenas os resultados emotivos, sensitivos, intelectuais puros, filosóficos, apenas os resultados das experiências vividas e resolvidas. Uma experiência nova é resolvida por esse conjunto de conhecimento que tem e se articula, e mais o que está entrando. O cérebro resolve e dá uma resultante. Não nos lembramos da vida anterior, porque a vida é um conjunto das experiências e só fica gravada no eu a resultante delas. Nós não lembramos das experiências, apenas temos resultados das experiências. Isso faz com que não nos lembremos, mas nos comportamos em cada vida de maneira diferente e melhor em conduta, sempre no sentido de evolução. Fecho aspas, mestre. Eu vou voltar nesse tema. Isso que eu li aqui para vocês é alta filosofia, é de difícil compreensão. Mas eu voltarei nesse tema
eu trarei mais exemplos para facilitar o seu desenvolvimento daqui em diante. Tá bem? Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer tentar te ajudar. E eu também estou me ajudando. Porque eu também preciso observar os meus resultados. Eu também. Meu nome é Dileni. Se você gostou do meu trabalho, curta o vídeo, se inscreva no canal. E até uma próxima oportunidade.